26 de julho de 2023. Nós estamos na quarta-feira e hoje celebramos a memória de Santa Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, acolho a todos com alegria. Como é importante nós começarmos o nosso dia ouvindo a palavra do Senhor. Isso nos edifica, nos aproxima de Deus, não é verdade? Meus queridos, nós celebramos Santa Ana e São Joaquim. São os pais da Virgem Maria e, evidentemente, por consequência, são os avós de Jesus, né? Por isso que hoje nós rezamos por todos aqueles que são avós, né? O vovô, a vovó, hoje coloquemos em nossa oração, mesmo os falecidos também, para que, se necessitados de nossa prece, possam, por meio delas, encontrar o convívio com os santos, o convívio com Deus na eternidade, né? E também nós rezamos pelos idosos hoje, né? Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus também, são patronos dos idosos, aqueles que têm mais de 60 anos. Hoje nós, como igreja, rezamos por você, né? Aliás, minha gente, o padre não pode deixar passar esse assunto, né? Tem pessoas que não aceitam ser chamadas de idosas e nem, às vezes, civilmente, que tem alguns direitos, alguns benefícios, não se utilizam daquele por soberba, que é uma bobagem. Se você tem mais de 60 anos, né, você é uma pessoa honrosa, uma pessoa cheia de mérito, porque você traz uma experiência de vida, né? Você pode contribuir para a sociedade, para o que ela é hoje, com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua história. Você tem uma família, você, enfim, né, os seus longos anos, eles foram muito úteis para a edificação do reino de Deus. É motivo de alegria, motivo de alegria. Estou dizendo isso porque eu até falei na missa fim de semana, né? Vou dar a benção para os idosos. Mas falei, mas quem não aceita ser idoso, eu vou dar a benção para os jovens maiores de 60 anos. O povo deu risada. Não muda em nada. Mas é uma questão somente de vocação, de missão, né? O idoso tem a missão, a vocação de ser o reflexo no mundo da experiência de vida, da experiência de santidade, da experiência do amadurecimento humano. É isso que espera-se de um idoso, né? Então é motivo de alegria, sim, com toda certeza. Motivo de alegria, sim. Meus queridos, nós não encontramos o nome de Joaquim e Ana nos evangelhos canônicos, os 4 evangelhos, tá? De onde a igreja tirou o nome dos avós de Jesus? A igreja tirou de um texto, que é um texto meramente e unicamente histórico, que se chama Evangelho de São Tiago, ou ainda Proto-Evangelho de Tiago, né? Ou Evangelho Apócrifo. O que é apócrifo? É um texto que, para a Igreja Católica não considerou canônico, não considerou inspirado. Mas não é porque não é inspirado que não podemos colher dele informações históricas, como, por exemplo, o nome dos avós de Jesus, né? Então, está no Evangelho de Tiago o nome dos avós de Jesus, e é por isso que a igreja coloca, até mesmo na liturgia, a celebração destes que foram muito importantes, né? Muita gente se pergunta, qual é a importância de Santa Ana e São Joaquim, né? Porque a gente sempre fala da Virgem Maria, a gente sempre fala do próprio Jesus, que é Deus e Senhor e Salvador, né? Com toda certeza, mas qual a importância de São Joaquim e Santa Ana? Olha, minha gente, se eles não tivessem educado a Virgem Maria, se eles não tivessem educado a Virgem Maria nos bons costumes, numa moral reta, nas boas condutas e na religião, na prática da religião judaica, a Virgem Maria teria tomado outros caminhos diversos e diferentes. E talvez nós não teríamos Jesus, né? Como Salvador, como Deus que se tornou homem. Olha a importância. Então Deus, ao longo da história, ele vai se utilizando de pessoas para realizar o projeto dele. Então Santa Ana e São Joaquim não são quaisquer pessoas. Ah, é qualquer um. Não.
são pessoas importantes, porque desse casal veio aquela que daria luz ao Filho de Deus, ao Filho eterno de Deus. Tá? Então, são pessoas centrais, importantíssimas na história da salvação. Importantíssimas, né? Santana e São Joaquim. Hoje, pensamos a intercessão deles por todos os idosos e avós, de maneira geral, por todos aqueles que têm em suas mãos a responsabilidade da educação dos filhos, dos netos, né? Nós vemos hoje uma crise, né? Uma crise educacional, né? Não é culpa de professor, não é culpa de diretor de escola, não é culpa de ninguém. No fundo, é fruto de uma mudança de tempo, uma mudança de época, né? E dentro dessa mudança de época em que a educação está tão instável, a família tem uma importância muito grande. Por isso que é importante celebrar os avós, celebrar os pais, né? Nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais. Por isso que é importante celebrar a missão, a vocação de avô, de avó, de pai, de mãe. Porque é o sustento da sociedade. É o sustento. Eu fui uma vez celebrar uma paróquia e eu dizia a transmissão de valores, né? Conhecimento da fé, fazer um em nome do Pai, falar o nome de Jesus, né? Falar um muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um até logo, Deus te abençoe. A questão de valores mínimos não cabe à escola, cabe à família dentro de casa. Transmissão de valores, a ética, né? A moral, a boa conduta, os valores, o resguardar-se da sua imagem, da sua corporeidade, a prudência e tantos outros valores que devem ser transmitidos dentro de casa. E nós vemos hoje em dia que os pais e às vezes avós estão terceirizando isso. Então celebrar Santana e São Joaquim é muito importante para isso, para nós meditarmos como se é a nossa missão de avô ou avó, ou até mesmo de pais, e pai e mãe, né? Então, e quando eu falei isso da questão, né, nessa pregação a qual me referi agora, teve gente que não gostou, né? Como se o padre estivesse falando algo errado. Pera um pouquinho. Não, é dentro de casa. De dentro de casa deve partir os valores essenciais. Hoje tenho muitos defeitos, muitas fragilidades e ainda para edificar, para aperfeiçoar eu tenho, mas se eu não tivesse um seio familiar, um seio familiar edificado em valores e pela fé, hoje eu não seria padre, né? Perdi meu pai com 2 anos de idade, né? Se minha mãe não fosse uma mulher de fé e não me educasse nos bons costumes, eu não estaria aqui falando com vocês, não é? Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã desse dia 26 de julho, né? Só lembrando que no rito bizantino, a Basílica em Constantinopla, dedicada a Santana, foi dedicada no dia 25 de julho, então seria para celebrarmos ontem, mas no calendário litúrgico ontem foi a festa do martírio de São Tiago, então tem precedência, né? Então por isso que tradicionalmente se passou para hoje, né? Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira o texto da primeira leitura, que é o texto do Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 10 ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz,
e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, essa palavra vem confirmar aquilo que o padre já estava falando, né? A gente olhar para Santana e São Joaquim, o que o padre tinha falado, né? Hoje nós celebramos o seu louvor, como nos diz esse texto bíblico, né? Os povos proclamarão a sua sabedoria, a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Nós celebramos o louvor de Santana e São Joaquim, porque por seus méritos paternos foi que a Virgem Maria foi educada na fé judaica, nos bons costumes. E olha, hoje existem textos que especulam muito a humanidade do Filho de Deus, né? Como que vivia, né, Jesus de Nazaré. Inclusive tem o texto Jesus de Nazaré do Papa Bento XVI, né? Ainda cardeal Ratzinger. Tem um texto que se chama Jesus de Nazaré, né? E um deles é a infância de Jesus. Vai retratar a humanidade do Filho de Deus, né? Como que vivia Jesus menino, Jesus homem, né? Ora, se Jesus é Deus, e de fato nós o sabemos que ele o é, né? O Deus que se tornou homem, mas ele, na condição humana, ele teve de crescer e ser educado por seus pais, Maria e José. Então toda a educação familiar que Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, recebeu quando foi crescendo, à medida que foi crescendo, toda a educação que ele recebeu veio de seus pais e por conseguinte veio dos seus avós, Santana e São Joaquim, né? Se Maria ensinou algo para o seu filho é porque ela aprendeu dos seus pais. Olha a importância dos avós na vida de uma criança. A gente sempre fala assim que os pais educam e os avós estragam, né? Tem um ditado. Não é verdade? Mas não deve ser assim. Os avós, eles devem contribuir para a santificação, para a edificação da vida do seio familiar e dos seus netos, dos seus filhos, bisnetos. Tem pessoas que têm a graça de poder conhecer bisnetos, tataranetos, enfim. É uma alegria, isso é presente de Deus. Você perceber que o que você ensinou, o jeito que você educou, né, foi tão eficaz de modo que aquilo se tornou, se espalhou, se dissipou pela posteridade. Isso é fantástico. A gente pode ver isso no trabalho da gente, né? Quando a gente faz alguma coisa e depois a gente passa a bola, agora você que faça, né? Mas a gente percebe que aquilo que a gente fez, as pessoas estão dando continuidade, é uma alegria para nós, não é? Isso vale também no seio familiar, na descendência familiar. Por isso, não é fácil educar criança nos dias de hoje. E por não ser fácil, às vezes eu contemplo tantos pais que não educam de maneira lisonjeável, não educam bem. Por quê? Porque não querem comprometimento, compromisso, né? A criança chora, o cara vai lá e dá um celular. Por quê? Porque a criança vai parar de chorar. Será que é o melhor que está sendo feito? Será que é o melhor? É um questionamento. E depois a criança vai crescendo exatamente sob essa perspectiva, né? Os meus pais não estiveram junto de mim, né? Os meus pais não estiveram, aquele que esteve ao meu lado foi a virtualidade, o celular, e não meus pais. Então são coisas para refletirmos, né? O quanto que a gente planta aqui é o quanto que a gente vai colher depois. E quem é avô, avó, ou até mesmo de maneira geral, quem é idoso de maneira geral, mesmo que não tenha filhos, pode perceber isso. O que você plantou lá atrás, você está colhendo agora na sua vida, na sua maturidade, né? Na declinação dos seus dias. Você vai estar colhendo agora. Se na sua juventude você foi uma pessoa de saúde, você foi uma pessoa de responsabilidade com seu próprio corpo, você foi uma pessoa sadia, você foi uma pessoa espirituosa, uma pessoa de fé, enfim, você atendeu todas as suas dimensões existenciais com qualidade. Você agora, como você traz longos anos, você está colhendo boas consequências disso.
Agora, se você na sua juventude você foi se auto-estragando, você foi vivendo as suas aventuras de maneira desordenada, descabeçada, na sua maturidade, né, no declinar dos seus dias, a sua fase idosa, você vai colher consequências e não consequências boas. A vida não é assim. Por isso a importância da experiência dos antigos. Por isso, né? Então, meus queridos, que hoje nós nos alegremos nessa festa litúrgica, nessa memória litúrgica de Santana e São Joaquim, e transmitamos para a nossa descendência, para as pessoas, aquilo de melhor que nós experimentamos na nossa própria vida. E aquilo que nós percebemos que não foi legal, também ensinemos as crianças, os jovens. Não faça isso, né? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Esses dias, eu conversando com um jovem próximo, né, a mim, que tem o hábito de fumar narguile, né? Aqueles negócios que agora estão, os jovens estão com o hábito de fumar isso aí. Eu falei, olha, você agora isso é fonte de prazer para você, mas lá na frente você vai lembrar disso, você vai se arrepender. Escuta o que o padre está falando. Não sou muito mais velho que você, falei pro jovem, né? Não sou muito mais velho que você, mas eu já atendi muita gente que traz sofrimento já por causa disso. Escuta o padre. Eu falava. A mesma coisa você que é pai, mãe, avô, avó. Se você ama de verdade, corrija, né? Seja uma pedra de tropeço se necessário, mas faça porque você ama. E depois consequências de benevolência você vai colher junto destes que você exortou, com toda certeza. Uma quarta-feira abençoada, meus queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.